Salve, salve galera! Vinícius Matias aqui e bora para mais uma aula. Vou estar comentando aqui nessa aula, galera, como que eu segui o preço para conseguir pegar o trade que eu mandei lá no grupo, no Telegram, no Instagram, o trade de venda no índice que eu peguei 1000 pontos. Então, qual era a lógica, o que eu estava imaginando, o que eu estava analisando naquele momento, tá, galera? O que eu estava pensando, como que eu pensei fazer a entrada, onde eu coloquei meu stop, como que eu vim conduzindo o trade, tá? Então, fica até o final dessa aula que eu vou estar te explicando o que eu estava imaginando no índice e no dólar, tá bom? Mas antes de eu começar essa aula, galera, já vai deixando aquele joinha, para você que não é inscrito no canal, se inscreve, para você ter acesso a esse tipo de conteúdo aqui de price action que vale ouro, verdadeiro price action puro, tá? Para você que já é inscrito, ativa o sininho aí do canal, galera, para você sempre receber as notificações e entrem lá no grupo do Telegram, tá, galera? Entrem lá no grupo do Telegram que eu vou estar mandando vários estudos nesse grupo oficial do Elite Trader, tá? Então eu vou estar mandando avisos, vou estar mandando os estudos do mercado lá nesse grupo. E o link vai estar aqui na descrição. Grupo oficial do Elite Trader. Show de bola? Então, bora lá para a aula para a gente não perder nosso tempo aqui. Vamos lá, galera. Então, o que eu estava imaginando aqui no índice? Logo no movimento aqui de início, eu já estava imaginando assim um movimento que ele poderia vir para alta, tá bom? Se ele acabasse esse pullback aqui, ó, pessoal, eu estava imaginando que ele poderia até vir para alta, certo? Ó, se ele acabasse esse momento. Só que aconteceu no início do pregão, ele já me sinalizou que ele estava em queda no movimento do dia, ó. Aqui ele me mostrou, ó, nesse movimento. E isso, ele vai continuar esse movimento de queda até que me mostre o contrário. Ou seja, quando ele começa a fazer topos e fundos mais baixos, eu só posso comprar, por exemplo, um fundo mais alto que esse aqui. Eu só posso comprar se ele reverter aqui. Antes disso, eu posso seguir aqui a favor dessa tendência aqui, tá bom? Que é o movimento do momento, é onde está a força do preço, até que ele mostre o contrário, mude essa força. Show de bola? Então ele veio caindo aqui quando confirmou, né? A gente estava comentando sobre isso na sala ao vivo, tá? Para você que quer um acompanhamento na sala ao vivo, inclusive, vou estar abrindo as inscrições mês que vem para a sala ao vivo, para você poder estar aí comigo das 9 às 10, acompanhando o pregão, tirando as dúvidas, trocando ideia, para a gente já pegar o que está acontecendo no mercado. E aí o que a gente estava analisando era justamente quando ele confirmou aqui, ó, rompendo o fundo, eu estava esperando ele romper ou essa máxima ou essa mínima, para ele me mostrar o lado que ele iria, tá? Ele me mostrou o lado que ele iria, rompendo o fundo. Nisso aqui ele deu continuidade no movimento anterior, movimento de queda. Aí o que acontece? Galera, eu preciso seguir isso aqui, ó, tá? Quando ele começa a cair, ele chega na região aqui, próximo do fundo. Quando ele chega aqui e começa a fazer esses movimentos aqui, ó, ele tem que dar continuidade se ele for subir, ou seja, reverter, voltar para eu pensar numa compra. Se ele faz esse movimento aqui, ó, eu ia pensar em comprar bem por aqui assim, ó. Bem por aqui, se ele desse start, eu ia tentar entrar com stop aqui abaixo do último fundo. Show? Só que não foi isso que ele me mostrou. Ele me mostrou aqui um cenário de queda, tá bom? Ele estava seguindo a LTB aqui. Quando ele chegou aqui próximo da linha, ó, aqui, ó, seguindo aqui, essa linha aqui e a LTB, o que aconteceu? Ele deu start 1, 2 e o 3, pô. Chegou bem aqui, deu os starts. Cara, já tava imaginando, cara, ele vai tentar continuar no mínimo até aqui. Foi aí que eu fiz o trade na venda. Um stop bem curtinho, galera. Eu vendi bem aqui, stop bem aqui acima, porque se ele rompe, eu já ia pensar em compra, porque ele ia deixar um fundo duplo aqui. Eu já ia pensar no tipo de trade, né? Ia deixar de ser vendido no momento, ia passar a ser comprado pelo simples padrão. Ele ia mudar o padrão do movimento, né? Tá de queda, iria passar a ser de alta, queria romper a máxima, romper a linha, entendeu? Só que como não fez isso, eu sigo o preço. Se ele vem aqui, ó, se eu perdesse esse aqui, ele rompesse aqui, voltasse aqui, eu ia pensar em vender aqui novamente. Se ele desse start aqui, eu ia pensar em entrar aqui, que stop aqui acima, seguindo o preço, entendeu? Tô seguindo o preço no movimento do momento, é sempre onde está a força do preço. Então, quando eu fiz a venda aqui, ele veio caindo, ó, galera, ó. Se liga só. Daqui até aqui, ó, o tanto de ponto que deu, ó. Entendeu? Então, mas eu não peguei isso aqui, eu saí com 1000 pontos, tá bom? Foi bem quando ele fez a volta aqui, saí com 1000 pontos. Aí o que acontece?
Se você seguir o preço, você sempre vai seguir a força do preço, seguindo a tendência. Seguir a tendência é olhar o topo e o fundo do movimento do dia e seguir essa movimentação. Por exemplo, ó, ele esticou aqui, né? Aqui ficou um pouquinho longe para a gente pensar em vender próximo do topo. Mas se ele vem aqui, rompe o fundo aqui, galera, eu ia operar essa amplitude aqui. Se ele volta aqui próximo, eu ia pensar em vender. Ele tentou voltar um pouquinho lá próximo, né? Não chegou a entrar lá, deixa eu ver, na zona aqui, ó. Não chegou a entrar na zona, ó. Eu ia achar interessante se ele voltasse bem por aqui. Dando os start aqui e eu conseguir colocar stop aqui acima, cara, tá perfeito para entrar, velho. Você tá entrando no melhor ponto possível, imaginando que o mercado ele vai sempre continuar o movimento, ó. Se ele fez esse padrão, você imagina que ele vai fazer isso aqui, ó. Voltar e cair. Então você tenta pegar essa pernada. Então por isso você entra por aqui, para tentar pegar a pernada. Você não entra no rompimento do fundo, igual a maioria ensina, no rompimento do pivô, né? Aqui já é o alvo da gente que tá vendendo aqui, entendeu? Quando eu vendi aqui, o meu primeiro alvo já era aqui, certo? Então você tem que estar ligado nisso aí. É isso, você vai seguindo o preço. Aqui por topos e fundos, ele acabou caindo. Eu tinha todos esses alvos aqui, galera. Quando ele começou a cair, o meu primeiro alvo era esse aqui, lógico, né? Mas o alvo mesmo assim, dessa movimentação, era bem aqui, esse primeiro fundo. Se ele travasse aqui, eu já ia sair. Se ele bate aqui e começa a voltar assim mesmo, eu já ia sair aqui. Como ele passou direto, eu continuei no trade, fazendo trading stop pelo 3 minutos. Né? Para quem entende toda a técnica, para quem tá no Mastermind, inclusive, se você quer ser meu mentorado, quer que eu te ajude a entender essa técnica, quer que eu faça de você um vencedor no mercado com minha ajuda, galera, entre no Mastermind, primeiro link aqui na descrição, aproveita o valor promocional, porque esse valor aí não vai continuar. Tá? Esse valor aí de fato é muito barato para o valor que você vai fazer no mercado aplicando a técnica. Se você aprender todo o detalhe da técnica, e lá você vai aprender o passo a passo, tá? Aplique isso aqui, isso aqui, isso aqui, e você vai tendo uma clareza de como funciona o mercado, e eu vou estar lá para te ajudar e tirar todas as suas dúvidas. Mas entre lá, deixa eu te ajudar para você poder vencer nesse mercado aqui, porque tem muito detalhe que você tem que aprender para você de fato se destacar nisso aqui. Para você ganhar no mercado financeiro, você tem que ser o melhor. Então, para ser o melhor, você tem que saber o que os melhores sabem. E os melhores sabem detalhes que a grande maioria não sabe, te garanto, viu? Então, bora lá, galera. Continuando aqui o preço. Cara, aqui eu não ia conseguir vender, né? Nessa segunda aqui. Ia esperar um pouquinho mais aqui e ia ficar fora. Show, caiu. Quando aí cai isso aqui, já buscou o alvo, né? Já imaginaria, cara, pode voltar por aqui e buscar o próximo alvo. Ó, coisa que ele não fez. Então, ou seja, galera, não faria mais nada aqui se eu não tivesse pegado o trade. Entendeu? Porque ele ficou enroscado aqui. Você pode ver que ele está lateralizado. Então, se eu fosse fazer algumas marcações para amanhã, eu já iria marcar aqui. Ó, essa LTB a gente pode ver que ela foi rompida. Ó, pelo visto, foi rompida. Mostrou fraqueza. Pode ser um fundo mais alto aqui. Então, eu marcaria essa máxima aqui para ver se ele vai dar continuidade. Apagaria essas linhas aqui, para mim não precisa mais, porque eu vou seguir sempre o preço no momento aqui, ou seja, se ele rompe aqui assim, ó, eu imagino que ele vai voltar, deixar um fundo mais alto e buscar esse topo. Se ele rompe ele, eu volto aqui, busco esse outro aqui, aí tem a linha, eu vou ver alvos mais próximos, entendeu? Movimentos mais próximos. Então eu iria seguir isso aí. Marcaria aqui essa linha, essa outra linha e marcaria também esse outro fundo aqui, ó. Por quê? Porque em cima dessas linhas aqui eu posso criar algumas expectativas do que o mercado ele pode vir a fazer, tá bom? Aí em cima do price action a gente vê o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se ele vem aqui, eu posso imaginar que ele vai continuar seguindo aqui. Eu sei que ele bate nessa linha aqui, volte a cair, bata no topo aqui também, volte a cair. Eu vou seguir no preço. Se ele fizer algum desses padrões de queda aqui, eu vou imaginar que ele vai cair. Venda. Se ele continuar rompendo as linhas aqui, continuando subindo aqui, cara, eu vou seguir isso aqui, é compra, entendeu? Topos e fundos, a ação do preço no tempo me diz o que o mercado está fazendo no momento. Então, price action, galera, é isso, tá bom? Turma, queria fazer outro aviso aqui para quem quiser o livro. Cara, esse livro aqui tem toda a técnica, passo a passo mesmo. O Fora da Curva é uma mentoria, tá? Ele foi uma mentoria que durante essa mentoria a gente foi escrevendo todo esse livro e tem toda a técnica passo a passo, conteúdo de mentoria, os refinamentos da técnica que você tem que aprender, não tem como fugir disso, você vai ter que aprender para você vencer nisso. E aqui no livro e na minha mentoria tem ele lá. O livro tá no valor promocional, tá com R$100 de desconto, você pode clicar aqui no link, o frete é grátis, vai autografado, você pode
querer na versão digital e na versão física. Na versão digital um pouquinho mais barato, na versão física o frete é grátis. O link tá aqui na descrição também para você que quer garantir o livro e começar a estudar. Cara, é um livro obrigatório para quem tá querendo estudar e aplicar o Price Action, tá? O livro obrigatório é esse aqui, o Fora da Curva, tá bom? Esse aqui é o verdadeiro Price Action. Não tá falando sobre padrãozinho de candle, tá falando sobre ler o gráfico, tá? Então vai servir para qualquer mercado do mundo. O que eu ensino aqui não é um padrão, é ler o gráfico, entendeu, galera? Não é um setupzinho, é ler o gráfico. Então, pessoal, as marcações do índice que seriam eu iria criar as expectativas em cima disso. Se ele for cair, ele vai romper o fundo. Eu iria imaginar que ele vai continuar caindo aqui assim, ó. Seria isso. Um ou outro que eu iria imaginar que ele iria fazer, né? E aí eu iria seguir o preço aqui no momento, com os alvos anteriores. Show? Bora aqui pro dólar então? Galera, as marcações do dólar já são essas aí, ó. Eu posso atualizar aqui também o topinho para cá, o topo de referência. O mercado, você pode ver aqui que ele está caindo, ó. Ele deixou um topo duplo aqui, nesse movimento maior, ó. E aí ele iniciou aqui a queda quando ele reverteu aqui, ó. Ele reverteu, tá vendo aqui, ó? Ó, começou a cair, rompeu o fundo. Isso aqui era um pullback, toda essa volta aqui era um pullback. E ele voltou a cair, quando? Quando quebrou esse fundo aqui, ó. Ó, subindo. Repara os fundos de referência, ó. Subindo, subindo. Fundo de referência, subindo. Rompeu o fundo, ó. Aí ele volta até aqui, né? Topo mais baixo, tá caindo agora, ó. Tá vindo para romper o fundo. Se ele vem aqui e continua esse movimento no início do pregão, cara, eu vou seguir essa LTB aqui. Até que ele reverta esse movimento aqui e faça um pullback desse outro movimento maior. É dois movimentos trabalhando em conjunto. Eu vou ver qual movimento ele está trabalhando no momento para poder seguir. Se ele está trabalhando nesse movimento aqui, o pullback é desse tamanho. Vou seguir essa linha aqui, os pullbacks, as pernadas são desse tamanho. Não vou esperar um pullback desse tamanhozão aqui, entendeu? Se o mercado está seguindo aqui, é isso aqui, está dentro da linha. Está dentro da linha e está trabalhando dentro dessa movimentação, dentro dessa amplitude. Show de bola, galera? Então você tem que entender tudo isso, você tem que saber analisar isso quando você for operar, tá bom? Senão você vai ficar todo perdido, não vai saber se o mercado está subindo, está caindo, e como que você vai saber se você tem que comprar ou vender se você não sabe fazer essa análise. Se você fica confuso e não está tendo resultado ainda, não consegue fazer essa leitura, deixa eu te ajudar, entra lá no Mastermind, aproveita o cupom de desconto, você pode dividir em 12 vezes aí, cara, não fica nem R$100, fica em torno de R$60 por mês. Cara, você perde esse dinheiro aí em minutos e você não investe no seu conhecimento. Cara, dê um passo a mais aí, sai de cima do muro, dê a oportunidade para você aprender os detalhes, galera, que os detalhes que faz total diferença, tá bom? É os detalhes que faz eu conseguir identificar coisas que a grande maioria das pessoas nem estão vendo. E se ele vai e faz isso, o mercado faz o que eu estava imaginando e ele respeita, cara, pessoas que de fato movimentam o mercado estão tendo a mesma análise, estão se posicionando na mesma região. Então, por isso que dá certo. Então, só basta você aprender a acompanhar o preço. Se você quiser, o link está aqui na descrição. Aproveita essa promoção, porque semana que vem eu já vou estar voltando o valor original, tá bom? E não vai ser mais esse valor, tanto do livro quanto da minha mentoria. Tá bom, turma? Então aproveitem, bora lá, deixa eu te ajudar. Te garanto que eu vou conseguir te ajudar se você me der esse voto de confiança aí. Tamo junto, galera. Um abraço, fiquem com Deus. E não esquece daquele joinha, hein? Um abraço. Tamo junto, ótimos gains aí. É nóis. Fui!